em relação à ressonância magnética. Agora começa a ficar um pouco mais complexo. A gente tem como composição do nosso aparelho de ressonância um magneto principal, bobinas de homogeneidade, bobinas de gradiente, bobinas receptoras e transmissoras de radiofrequência, e é importante que a gente tenha um sistema de computadores para armazenar e processar essas imagens que a gente vai obter. Então, o que esse magneto faz propriamente dito? A gente submete o nosso paciente a esse magneto que tem um campo magnético potente. Isso é fundamental para a formação da nossa imagem em ressonância magnética. Então, só para vocês terem uma ideia de unidades de ressonância, 1 Tesla é igual a 10.000 gauss. O campo magnético da Terra é igual a 0,5 gauss. E o campo que a gente utiliza em ressonância magnética varia de 0,3 a 2 Tesla. Então, assim, 10.000 vezes mais do que o campo magnético da Terra. Então, é um campo magnético bastante potente. As nossas bobinas de homogeneidade vão tornar esse magneto o mais homogêneo possível. As nossas bobinas de gradiente vão representar uma pequena fração do campo magnético e vão localizar o sinal desse campo espacialmente. E as nossas bobinas de radiofrequência vão transmitir e receber sinais de radiofrequência, que também são muito importantes na hora da formação da imagem em ressonância, que eu vou mostrar para vocês. Quanto menor for a bobina e quanto mais próxima da região de interesse, melhor será a captação do sinal e a qualidade da imagem. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Então, está aqui as nossas bobinas de gradiente posicionadas no paciente. E aqui as nossas bobinas de radiofrequência. São as nossas bobinas de superfície. Então, aqui nas primeiras fotos a gente tem bobinas para crânio. E aqui a gente tem uma bobina de ATM, localizada aqui no paciente. Quando a gente faz exames com essas bobinas, a qualidade da nossa imagem e o detalhe que ela tem também é um pouco melhor. Então, vamos entender como é que se forma a imagem em ressonância. A gente tem o nosso paciente submetido ao campo magnético forte, que a gente já viu. E aí, os nossos prótons de hidrogênio, que é a substância que a gente utiliza para formar a imagem em ressonância, à medida que eles são submetidos a esse campo magnético forte, eles vão ficar alinhados com esse campo magnético. De um modo geral, na vida normal, os nossos prótons estão alinhados aleatoriamente. Mas quando eles são submetidos a esse campo magnético, eles todos se alinham com o campo. Então, a gente tem a formação de uma imagem como essa daqui. A partir desse momento, a gente vai emitir ondas de radiofrequência, pulsos de radiofrequência. E esses prótons vão se excitar com esses pulsos de radiofrequência emitidos. Então, a imagem de ressonância magnética nada mais é do que avaliar como certos núcleos se comportam quando eles são submetidos a essas ondas de rádio. E depois, quando essas ondas de rádio são retiradas, como eles se comportam no seu relaxamento. Então, a gente utiliza, basicamente, para ressonância magnética, o átomo de hidrogênio. Isso também é muito importante, cai muito em concurso. Qual é a substância utilizada para a formação de imagem em ressonância magnética? Aí, A, hidrogênio, B, cloro, C, enfim. Hidrogênio, sempre hidrogênio. E por que o hidrogênio? Porque ele é o átomo mais abundante no nosso organismo. E o conteúdo de água e, consequentemente, o de hidrogênio vai ser diferente em tecidos normais e tecidos patológicos. Então, eles vão reagir de maneiras diferentes quando submetidos a esse campo magnético. E o hidrogênio também tem alta sensibilidade à ação de campos magnéticos externos. Então, só para vocês terem uma ideia, em termos de concentração no nosso organismo, o hidrogênio está por volta aqui de 100 mol por quilo, enquanto que outras substâncias, carbono, nitrogênio, flúor, sódio, têm concentrações desprezíveis. Então, o hidrogênio realmente é o elemento mais importante para a formação de imagem em ressonância magnética. Então, só a critério de comparação. Enquanto que na nossa técnica radiográfica convencional, utilizando raio-x, a gente tem densidade física e número atômico dos nossos tecidos determinantes para a aparência final, então a gente tem estruturas radiopacas e radiolúcidas. Na imagem por ressonância magnética, a gente tem imagens formadas pela interação dos nossos hidrogênios que a gente tem no corpo e como esses hidrogênios interagem com o campo magnético e quando eles são submetidos a esses pulsos de ondas de radiofrequência.
Em terminologia, o que é radiopaco no nosso exame radiográfico convencional vai ter um hipersinal em ressonância, enquanto que o que é radiolúcido vai ter um hipossinal. Então, mais uma vez, quando a gente tem uma ausência de um campo magnético externo na nossa vida normal, os nossos prótons de hidrogênio estão orientados ao acaso. E aí, quando a gente coloca um campo magnético potente, submete esses prótons e o nosso paciente a um campo magnético potente, esses prótons tendem a se alinhar. Então, ficam todos aqui alinhados com o nosso campo magnético. A partir desse momento, a gente vai emitir um pulso de radiofrequência. E com isso, a gente vai gerar um vetor transverso de magnetização. Depois que a gente emitiu esse pulso de radiofrequência, a gente vai retirar esse pulso. E aí, os nossos prótons de hidrogênio que estavam aqui no sentido transverso vão tender a voltar para essa posição inicial. Ou seja, vão recuperar a posição de equilíbrio junto ao nosso campo magnético. Então, quando a gente apaga esse pulso de radiofrequência, o núcleo vai tender a voltar para a situação original e com isso ele vai liberar essa energia em forma de ondas de rádio. Então, os núcleos ressonantes vão se tornar transmissores de ondas de rádio com frequência características e revelam com isso a presença no tecido pelos seus sinais de radiofrequência. Então, para formar uma imagem de ressonância, o que a gente tem? A gente vai fornecer para esses núcleos as nossas ondas de radiofrequência, eles vão se excitar e quando a gente remover esse pulso, eles vão tender à posição original. Como eles se excitam e como eles voltam à posição original, é que essas diferenças é que vão formar a nossa imagem em ressonância magnética. Então, a sequência de pulsos mais utilizada em ressonância é uma sequência chamada spin-echo, e diferentes tecidos vão apresentar tempos de recuperação distintos em função da quantidade de hidrogênio que eles têm ou não. Isso vai ser responsável pela formação do nosso contraste em ressonância magnética. Então, os diversos tons de cinza na imagem final. A gente tem uma divisão de suscetibilidade magnética, que vai ser o grau de magnetismo apresentado por determinadas substâncias, que vão corresponder à capacidade do campo magnético externo de interagir com o núcleo. Então, a gente tem substâncias diamagnéticas, que são a maioria dos nossos componentes dos tecidos biológicos, e como exemplo a gente tem cobre, prata, sódio, cálcio. A gente tem substâncias ferromagnéticas, que são atraídas pelo campo magnético externo e vão se alinhar e ao mesmo tempo ficar magnetizadas. Como exemplo a gente tem ferro, cobalto, níquel, gadolínio e ligas especiais. E a gente também tem as substâncias paramagnéticas, que quando são submetidas ao campo magnético externo, aumentam o campo magnético local, provocando um efeito somatório. E como exemplo, a gente tem os metais de terras raras da série dos lantanídeos. Vantagens da ressonância magnética. Questão de prova também. Excelente avaliação de tecido mole. Isso é muito importante. Em tomografia, a gente não consegue fazer uma avaliação tão interessante como em ressonância. É um método não invasivo, permite também a reconstrução multiplanar. Um ponto fundamental que vocês lembrem de ressonância, não utiliza radiação ionizante. Então, todos aqueles efeitos biológicos da radiação que a gente já viu na aula anterior não ocorrem mais quando a gente utiliza ressonância magnética. Outra vantagem, observação direta da TM, incluindo disco articular. Então, vai ser um exame de escolha para quando a gente tem suspeitas de distúrbios articulares. Ela detecta lesões não visíveis por radiografia. Definição mais precisa da medula óssea. E a gente tem como vantagem também a utilização de gadolínio como meio de contraste. Então, diferente da tomografia que utiliza o iodo, o gadolínio não produz tanta reação alérgica como o iodo. Então, isso também é uma vantagem. Como desvantagem, a gente tem acessibilidade. É um aparelho ainda caro, que não é amplamente disponível.
além de ser um aparelho caro, é um exame caro também. Ele tem baixa sensibilidade para calcificações e evidenciação de cortical óssea. Então, cortical óssea não oferece sinal de ressonância magnética, o que a gente tem é sinal da medula óssea, alto custo do equipamento e alto custo do exame. O tempo de aquisição do exame também é uma desvantagem. Quem já fez exame de ressonância sabe que você fica por volta de 40 a 50 minutos fazendo o exame, então é um exame demorado. Ele requer maior experiência do profissional, tanto para fazer o exame quanto para avaliar as imagens finais. Claustrofobia é uma desvantagem também considerável. Tem gente que realmente não consegue fazer o exame de ressonância. Quem já fez, você fica também dentro de um tubo, né, praticamente, dependendo da área que você for fazer, se for de crânio. É bastante claustrofóbico realmente, tem pessoas que não conseguem fazer. E tem algumas precauções que devem ser tomadas também. Alguns pacientes são contraindicados de fazer. Então, a entrada tem que ser restrita na sala e a gente tem que sempre perguntar: pacientes com marca-passo, com corpos metálicos estranhos, clipes e implantes ferromagnéticos e neuroestimuladores, pode dar alguma alteração em função daquele campo magnético potente que a gente tem que submeter ao paciente. Então, a gente tem que sempre perguntar se o paciente tem alguma dessas condições. Então, aí, uma fotinho do aparelho de ressonância para vocês verem que realmente é um pouco claustrofóbico, mas hoje em dia a gente já tem aparelhos um pouco melhores que fazem, tem uma estrutura já facilitada para não oferecer tanta claustrofobia para o nosso paciente. Em odonto, que é a parte mais importante para a gente, a principal indicação de ressonância magnética para a odontologia é a avaliação da nossa ATM. Isso vocês têm que saber também. Porque a gente consegue, através da ressonância magnética, diferenciar os tecidos moles, tanto disco articular, medula, músculos, fluido sinovial. Então, a ressonância vai ser o nosso exame de escolha para os distúrbios articulares. Então, a gente consegue fazer um exame em boca aberta, em boca fechada, e com isso avaliar a posição e o comportamento do nosso disco durante a movimentação. Então, o que se espera de um disco normal, que em boca fechada ele tenha mais ou menos essa estrutura aqui, né? Nosso disco articular aqui em formato de halter, posicionado entre o nosso côndilo e nossa eminência, aqui mais ou menos de 9 a 12 horas, e em boca aberta, espera-se que esse disco acompanhe o movimento aqui do nosso côndilo e migre em direção aí à nossa eminência articular. Então, é isso que se espera de um côndilo e de uma ATM, de um modo geral, durante o movimento de abertura e fechamento. Então, disco articular, entreposto aí entre o côndilo e a nossa fossa e eminência, fazendo uma movimentação aí, conjunta no movimento de abertura e fechamento. Aqui nas nossas bobinas de superfície, que eu falei para vocês que melhoram a qualidade da imagem. Então, elas ficam posicionadas aqui pertinho da nossa região de interesse. Então, elas vão aumentar o sinal da região do exame e, consequentemente, vão reduzir ruído e aumentar o detalhe da imagem. Então, a gente tem uma imagem de maior qualidade quando a gente utiliza essas bobinas de superfície. Então, uma imagem de ressonância aqui da nossa ATM sadia. Então, só para vocês identificarem a nossa fossa mandibular aqui em amarelo, o nosso côndilo em vermelho e o nosso disquinho articular aqui em formato de gravata borboleta entre as duas estruturas. Aqui numa vista coronal, a mesma situação. Côndilo, fossa e o nosso disco articular entreposto. Com esse tipo de visualização coronal, a gente consegue ver se tem algum deslocamento do disco para medial ou para lateral. Então, aqui a gente tem imagem de ressonância, mostrando alterações para vocês verem também. A gente tem um posicionamento anterior do disco articular durante o repouso. Então, aqui na boca fechada, a gente consegue ver o nosso disquinho aqui em formato de gravata borboleta, já bastante anteriorizado em relação ao nosso côndilo e nossa fossa articular. E aí, quando a gente tem um movimento de abertura, a gente não tem a redução, o disco se mantém anteriorizado. Aqui a gente tem um caso de hiperplasia de côndilo esquerdo, então um côndilo bastante aumentado quando comparado com o côndilo direito.
E aí, quando a gente tem disco danificado, a função acaba ficando comprometida e predispõe a um processo degenerativo. Então, a gente tem a formação de uma TM deformada, com dores e limitação de movimento. Então, aqui a gente consegue ver também o nosso côndilo, nossa eminência e o nosso disco já com uma perfuração. Ultrassonografia. Vamos para uma das nossas últimas técnicas de imagem, a nossa última técnica. Na ultrassonografia, a gente também tem um método não invasivo e que também não vai utilizar radiação ionizante. Então, assim como a ressonância, ela também não utiliza radiação ionizante e não tem aqueles problemas de radiobiologia que a gente já estudou na primeira aula. Por isso que a gente consegue fazer ultrassonografia de neném, tranquilo, não tem contraindicação e nem nenhuma possibilidade de dano a esse neném. Agora, princípios de formação de imagem diferem da ressonância. Aqui na ultrassonografia, o que a gente vai utilizar para formar a nossa imagem vão ser ondas sonoras de espectro não audível. E a terminologia muda um pouquinho também. O que a gente tem como radiolúcido na nossa radiografia e com hipossinal na ressonância, aqui a gente vai ter como hipoecóico. Radiopaco e hipersinal, aqui vai ser hiperecóico. A gente chama também de isoecóico, quando a gente tem duas estruturas de ecogenicidade parecidas, e anaecóico, quando a gente não tem sinal de ultrassonografia de uma estrutura. Então, como é que a gente vai formar a nossa imagem por ultrassonografia? O nosso equipamento vai gerar impulsos elétricos que vão ser convertidos em ondas sonoras por um transdutor. Esse feixe ultrassônico vai interagir com os tecidos, vão ser atenuados por esses tecidos e vão ser refletidos de volta para o nosso transdutor. Então, o nosso transdutor vai emitir ondas sonoras que vão bater no nosso tecido e, de acordo com a espessura desses tecidos e com as diferentes impedâncias acústicas, eles vão rebater essas ondas sonoras para o transdutor de volta de maneiras diferentes. E essa diferença aqui vai ser responsável pela formação da nossa imagem em ultrassonografia. Então, quando o feixe ultrassônico é refletido de volta ao transdutor, vai depender da impedância acústica dos tecidos, que vai estar diretamente relacionado à espessura desse tecido. Processos patológicos vão alterar a impedância do tecido, consequentemente vai alterar a imagem formada em ultrassonografia. Um ponto interessante que a gente tem em ultrassonografia também é o que a gente chama de efeito Doppler. O que é isso? A gente tem emissão de ondas sonoras a partir de uma fonte em movimento em relação ao receptor. Então, a gente utiliza esse efeito Doppler para fazer o estudo de fluxo sanguíneo. A frequência dessas ondas vai aumentar com a aproximação da fonte e vai diminuir com o distanciamento. Então, a gente tem uma alteração da frequência em função do movimento. E aí, no final, a gente tem imagens como essa daqui exposta para vocês. O que está em vermelho é que estava se movendo em direção ao transdutor e o que está em azul estava se movendo em direção contrária ao transdutor. Então, com isso, a gente consegue fazer a avaliação do fluxo sanguíneo. Frequência vibratória utilizada para exame de glândulas salivares, que é o que a gente mais usa de ultrassonografia relacionada a odonto. 7,5 a 15 MHz. A gente tem algumas técnicas ultrassonográficas, mas o que eu quero que vocês saibam mais é que o modo B é o modo mais simples de técnica, é aquela que a gente está mais acostumado a ver em ultrassonografia de neném, que é a técnica de imagens de escala de cinza, né? Então, aquela imagem anatômica em tempo real, o ultrassonografista vai fazendo ali a imagem do lado e as imagens aparecem em escalas de tom de cinza na tela do computador. E o que a gente tem de mais moderno é o Doppler triplex, que é aquele Doppler colorido que eu mostrei para vocês, para avaliação de fluxo sanguíneo, associado ao modo B. Então, é essa imagem aqui, o nosso Doppler triplex. A nossa imagem colorida de fluxo sanguíneo associada às imagens em tom de cinza, o nosso modo B. Vantagens da ultrassonografia. Não utiliza radiação ionizante, assim como na ressonância magnética, mas ao contrário da ressonância, é um aparelho de baixo custo, bastante acessível, então é muito mais fácil de se obter um exame de ultrassonografia do que um exame de ressonância. A gente tem imagens em tempo real, é um método não invasivo, também é multiplanar, possibilita avaliação em diversos tipos de plano, indolor, execução fácil e rápida e sem efeitos colaterais conhecidos.
Mas como desvantagens, a gente tem que é um método pouco específico, é um exame totalmente operador dependente, a gente precisa de um médico, ultrassonografista do lado, fazendo o exame com a gente, para a gente conseguir ter a avaliação das imagens. A gente tem erros de diagnóstico diferencial, então é difícil, através da imagem diferencial, o que é maligno e o que é benigno. Impossibilidade de análise de toda a parótida, porque a parótida fica mais posicionada em profundidade, então a sombra acústica da mandíbula fica na frente da parótida, a gente consegue avaliar ela de maneira total. E é um exame que apresenta dificuldade para patologias que crescem em profundidade, justamente por conta dessa impedância acústica. As nossas ondas sonoras não conseguem penetrar e serem rebatidas para o nosso transdutor se a nossa patologia estiver muito em profundidade. Então, aspecto ultrassonográfico das doenças das glândulas salivares maiores. Se a alolitíase é a principal indicação de ultrassonografia para odonto, é o que a gente mais usa. E para vocês terem uma ideia, a ultrassonografia possui sensibilidade para detecção de cálculos de 94% a 100%. Então, é um exame bastante específico, bastante conclusivo quando é feito para a pesquisa de celulitíase. Os celulitos aparecem radiograficamente como estruturas hiperecóicas com sombra acústica posterior. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que é essa imagem. Os cistos aparecem como áreas hipoecogênicas ou anaecóicas, contornos nítidos e com reforço ecogênico posterior. Tumores benignos, menor ecogenicidade em relação ao parênquima e bem delimitados. Tumores malignos, ecotextura heterogênea, margens mal definidas, padrão interno complexo com espaços irregulares. Então, está aqui uma imagem de ultrassonografia do nosso cálculo, na glândula submandibular. E aqui mais duas imagens para vocês verem a imagem característica de cálculo. É aquela imagem hiperecóica, que eu falei para vocês, radiopaca, né, mais branca, com sombra acústica posterior. Então, essa imagem mais escura, posteriormente a imagem mais clara.